Você já ouviu falar do método Aprender Brincando? Aqui no Unipam, os alunos de jornalismo e publicidade e propaganda aprendem também viajando. É que eles estiveram em Uberlândia na última semana para realizarem uma visita técnica no campus da UFO. E o Conexão Unipam, como não poderia ser diferente, mostra tudo o que aconteceu por lá. Cerca de 30 pessoas embarcaram nessa para assistirem à apresentação dos projetos experimentais de conclusão de curso dos alunos de jornalismo da UFO. Bom, a ideia, como a gente vai ter a primeira turma do curso de jornalismo que vai se formar esse ano, eu acho que é bacana eles terem essa experiência, conseguirem perceber um pouco da mecânica, entender a mecânica do projeto final. Eu acho que a UFO, como uma instituição de ensino federal, ela é uma referência e o curso de jornalismo, assim como os demais cursos da instituição, se enquadra nesse padrão. Então, a ideia mesmo de trazer os alunos, não só do jornalismo, mas da comunicação de uma forma geral, publicidade e jornalismo, é para que eles possam vivenciar um pouco dessa experiência, trocar um pouco de ideia com os alunos que estão passando por isso agora, para quando chegar a etapa que eles serão avaliados, eles já terem mais ou menos noção de como conduzir seu trabalho. Tanto os alunos da UFO como os do Unipam estavam empolgados. Cada grupo tinha 1 hora para expor o projeto e defender o tema escolhido. Nós estamos na primeira etapa, são alunos do 6º semestre e eles apresentam, então, um trabalho desenvolvido em grupo e nós estamos, como que eu chamo, processo de qualificação. Seria o projeto experimental 1, refere-se à definição de matemática e a partir daí o grupo define, então, qual meio de comunicação ele vai utilizar. Então você pode ter trabalho em rádio, em TV, pode ser um documentário, web documentário. E eles são obrigados a pelo menos ter 2 mídias para pensar cada temática. A banca foi formada por professores internos, que avaliaram tópicos como viabilidade técnica e mercadológica do projeto. Essa aqui é uma parte, um processo, é o projeto experimental 1, que depois tem o 2, que aí eles vão apresentar o produto finalizado. Nesta vez aqui é mais assim, a capacidade de planejamento dos procedimentos para a realização do trabalho, o embasamento teórico, que é uma parte bem forte da avaliação, a definição dos objetivos, da justificativa, a questão do orçamento e dos custos. Aí a gente já começa a ver uma viabilidade desse produto que vai ser apresentado no semestre seguinte. Então, é um conjunto de fatores. E a apresentação, inclusive, a defesa. E para quem irá apresentar trabalhos de conclusão de curso ainda esse ano, fique atento nas dicas que o coordenador de jornalismo deixou para você. A principal dica é, primeiro, analisar quais são as diversidades temáticas, O ponto importante do projeto experimental é que muitos temas estão relacionados a temas alternativos e você não tem um trabalho muito forte de pensar só a grande imprensa. Então, são temáticas e grupos sociais alternativos que você tem para pensar o PEX. A principal dica é verificar quais são as temáticas hoje que estão preocupando os estudantes aqui da região na área de Minas do Triângulo Mineiro. E, ao mesmo tempo, como eles estão pensando em desenvolver cada um desses produtos, Uma tendência forte, é claro que cada grupo tem a sua especificidade, alguns vão trabalhar mais revistas, outros TV, mas como pensar essa revista, como pensar a TV, como pensar o web documentário. Então, acho que é importante até para vocês conseguirem verificar quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada trabalho. A escolha do tema era livre e, por isso, teve de tudo: esporte, religião, paradesporto, música e, principalmente, temas alternativos. Nós estamos propondo um novo formato jornalístico denominado Talkcast, que é a junção do formato talk show com o formato podcast, para ser veiculado em um blog que nós iremos criar. Outro trabalho que fez sucesso e que foi aprovado pela banca foi o do grupo da aluna Clarissa de Freitas, que falou a respeito do casamento. Nós escolhemos, foi conversando e procurando temas mesmo, mas a gente achou interessante porque a gente a gente escuta muita gente falando quer casar. A gente tinha uma amiga que estava em vias de se casar no final do ano passado. Então, a gente achou que seria interessante procurar esse tema, porque a gente na época a gente quase não via, a gente também não procurava, mas a gente não via muito falando sobre o casamento no geral. A gente sempre vinha falando de algum detalhe, ou falava só de vestido de noivo, ou falava só de decoração, mas não falava do casamento como um todo. Então, a gente achou que seria interessante esse tema, que ele seria um tema original, e aí nós procuramos saber mais para ver o que
se seria viável fazer esse trabalho. No intervalo entre uma apresentação e outra, rolou uma pausa para passear, ler um livro, fazer uma boquinha e também novas amizades. Mais do que um momento de confraternização, a viagem rendeu muito aprendizado. A iniciativa do coordenador de trazer a gente para estar assistindo esses projetos é uma forma da gente ver como exemplo, como a gente pode estar desenvolvendo nossos trabalhos finais, né? Como são projetos finais, a gente tem uma noção de tudo isso que pode ser aderivado aos nossos trabalhos. Então, foi muito interessante porque eu pude ter uma noção do que me aguarda mais para frente, para uma melhor preparação, para me sair assim melhor no que ainda virá na própria demonstração do meu potencial. E o que eu achei interessante nisso é que eu, como aluno de publicidade, mesmo assistindo aos TCCs das pessoas de jornalismo, eu pude perceber assim que eles sempre têm que andar junto, porque nunca nenhum conhecimento é demais. Sempre é bom você saber o que está acontecendo, não só da sua área, mas assim ter uma abrangência melhor de todo o conteúdo. E assim foi muito interessante, é uma experiência assim que eu aproveitei bastante e que venham outras e que venham sempre mais.